E aí, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal. Eu sou o Gabriel e hoje nós vamos falar dos 10 álbuns femininos de maior sucesso ever na parada da Billboard 200. Ou seja, os álbuns que passaram mais semanas na parada de discos da Billboard. Como que isso daí reverberou tanto tempo depois na carreira dessas artistas? A gente vai contar quanto tempo eles ficaram na parada, a gente vai conhecer um pouquinhozinho da história de cada um. Fica comigo que eu tenho certeza que você vai se surpreender com essa lista aqui, que talvez você nem imaginava que essas pessoas aqui que dominavam a porra toda. Antes da gente começar, é o seguinte, se você não é inscrito aqui no canal, por favor, se inscreve, vem fazer parte da nossa comunidade. Aqui eu falo de música pop, de outros assuntos relacionados e vai ser incrível ter você aqui com a gente. Eu lancei recentemente a loja oficial de camisetas aqui do canal. Tem várias estampas inspiradas por todos os artistas que eu trago aqui no canal em novos vídeos. Vai lá conferir que eu tenho certeza que você vai amar e o preço tá, ó, mara. Vamos começar com uma das artistas que eu mais amo na minha vida, que é a Enya, com o disco Shattered Moons dela, que foi assim, louco demais o tanto que esse álbum ficou na parada da Billboard. Esse álbum foi lançado em 1991 pela Enya, depois de todo o sucesso que ela fez com o seu álbum Watermark. Esse álbum, gente, que tem aquela música Sail Away, Sail Away, Sail Away dela. E assim, era basicamente impossível de achar que conseguiriam talvez bater aquilo. Porque a música da Enya era muito anti-comercial para aquele período. Depois que o Watermark fez muito sucesso e ela fez assim várias promoções locais, porque por mais que ela nunca fez turnê, ela promoveu muito indo em programas, cantando a música em vários locais e tal. Ela volta pro estúdio dela na Irlanda e começa a produzir o terceiro álbum de estúdio, basicamente com as mesmas pessoas que ela fez o Watermark. Ela continuou a exibir aquele som etéreo com seus vocais misturados nos instrumentais, fazendo ali o que a gente chama de música celta e New Age. Uma coisa que é curiosa de se dizer, a Enya não considera a música dela New Age, viu? É completamente louca. Ela fala que não é New Age, que é um estilo de Enya. Só que, né, gente, a música é incrível, é única, é New Age. Quando o álbum é lançado, ele conseguiu ter um sucesso total das críticas e se tornou um sucesso comercial ainda maior do que o Watermark. Em 1993, Enya ganha Grammy, tá? Sim, pelo Shattered Moons. Ela ganhou melhor álbum de New Age, o primeiro inclusive de 4 prêmios que ela ganhou na carreira dela de Grammy. O álbum conseguiu ficar um total de 238 semanas na parada da Billboard. Basicamente aí, se a gente for converter isso em anos, um total de 4 anos e 5 fucking meses. Em nono lugar aí, um pouquinho acima da Enya, tá a Lady Gaga, né? Com o disco dela The Fame, lançado em 2008. A Lady Gaga era uma artista que escrevia música pra todo mundo que vocês podem pensar. Porém, ela era uma artista que estava sendo cogitada para ser lançada em algum momento. Ela começou a produzir o álbum dela de estreia lá em 2006, tanto que quando lançaram o The Fame, né, as músicas que foram escolhidas para aquele álbum vieram de um bolo recheado de músicas icônicas. Então assim, eles escolheram mesmo as melhores das melhores das melhores. O tema principal daquele álbum era sobre sentir-se famoso, sendo uma celebridade, contar a história de uma vida opulenta. Ela trabalhou com Red One, Rob Fusari, o Martin Kirstenbaum, o Space Cowboy, o Brian Kerouac e o Josh Watts. O sucesso do álbum The Fame fez com que ela se tornasse uma artista queridinha da crítica, assim como também ela concorresse a Grammys no ano seguinte. Ela foi indicada para 5 dos prêmios na 52ª edição, incluindo álbum do ano. O disco ficou 248 semanas na parada, 4 anos e 7 meses, pouco tempo a mais somente do que o da Enya. Em oitavo lugar a gente tem a Katy Perry com o seu revolucionário Teenage
Teenage Dream. O Teenage Dream era o segundo álbum de estúdio da carreira da Katy, que estava vindo agora muito mais voltado para o eletropop do que para aquela influência de rock do seu primeiro trabalho, que foi One of the Boys. Isso foi super fundamental para fazer com que o álbum fizesse muito sucesso. E ela produziu One of the Boys com as pessoas mais incríveis da indústria naquele ponto. Um exemplo é o Stargate, que estava super em alta, o Max Martin, que também estava super em alta, né, basicamente desde os anos 90, o Dr. Luke, entre outras pessoas que ajudaram ela na composição do trabalho. Então assim, era impossível não dar certo. O disco recebeu críticas mistas, mas muita gente acabou entrando na onda de Katy Perry exatamente por causa das abordagens de amor adolescente, festas, autoempoderamento e principalmente o crescimento pessoal que ela narrava. O álbum rendeu 6 indicações no Grammy, incluindo Álbum do Ano. O álbum ficou 250 semanas no total da parada, gerando assim para Katy Perry um total de 4 anos, 7 meses e 9 dias na parada. Acima da Katy Perry aí temos a Taylor Swift com o Fearless, o segundo álbum de estúdio dela, né? O Fearless, ele se afastava daquele primeiro álbum da Taylor, que tinha sido um disco totalmente country. Ela flertava muito mais agora com a onda do pop mainstream daquele momento. Um exemplo disso é faixas como You Belong With Me, que tem uma pegada country ao mesmo tempo que é bem pop. Ela lançou esse álbum em 11 de novembro de 2008 através da sua última gravadora, a Big Machine Records. Quando o álbum saiu, ele fez um sucesso basicamente instantâneo, gente, emplacando hits a rodo, sendo um dos álbuns mais vendidos daquele ano, então assim, foi um sucesso incrível. O álbum conseguiu registrar a maior semana de vendas de uma cantora em 2008, ficando um total de 261 semanas na parada, sendo assim um total de 5 fucking anos. Acima desse álbum aí tá o disco Taylor Swift, o álbum de estreia dela, que conseguiu ser assim, de grande sucesso. Quando a Taylor produziu o primeiro álbum dela para ser lançado em 2006, na verdade a Taylor ainda estava no ginásio, ela ainda era muito jovem e ela dividia a vida dela basicamente de escola com gravação no estúdio. Esse primeiro álbum, ele tem basicamente as canções mais confessionais da vida da Taylor, não que os outros não tenham, mas é porque esse é de uma fase musical onde ela não tinha background nenhum para poder escrever nada. Então assim, era aquelas confissões mais sinceras de uma jovem adolescente de 12 anos que estava escrevendo suas canções ali a primeira vez. O álbum vendeu mais de 6 milhões de unidades e ficou um total basicamente de 275 semanas na parada, sendo assim um total de 5 anos, 2 meses e 7 dias. Chegamos agora, meu bem, no top 5 e é a partir daqui que a gente vai ver de verdade quem são os 5 artistas que ficaram mais tempo na parada. Em quinto lugar aí nós temos nossa querida Rihanna, que tá sumidinha, né, porque agora resolveu vender calcinha, com o seu último álbum de estúdio, When Tie. Esse álbum teve uma produção muito diferenciada de todos os trabalhos que a Rihanna já tinha feito na carreira dela. É um disco muito mais experimental, com letras muito mais assim orgânicas, vamos dizer, nada muito voltado para ser hits, né? Onde a Rihanna abre o coração dela e faz uma confissão pessoal imensa. Além disso, o álbum debate toxicidade de relacionamento, traição, libertação artística, libertação pessoal, entre outras coisas. Quando o álbum saiu, ele recebeu basicamente a aclamação total da crítica. Inclusive, a Rolling Stone colocou o disco Anti como um dos 500 melhores álbuns já feitos na história. O álbum ficou um total de 5 anos, 4 meses e 8 dias na parada, sendo assim um total de 286 semanas. Em quarto lugar, nós temos uma artista antiga, Carole King, com o seu álbum Tapestry, que foi assim um fenômeno quando saiu. Esse é o segundo disco de estúdio dela e vendeu mais de 25 milhões de cópias quando foi lançado, se tornando um dos álbuns femininos mais vendidos de todos os tempos também. Ele recebeu 4 prêmios do Grammy também em 1972, incluindo Álbum do Ano. Em 2000, ele foi eleito em número 74 entre os 1000 melhores álbuns de todos os tempos. E em 2020, ele foi classificado em 25º lugar na lista dos melhores álbuns de todos os tempos da Rolling Stone, o mesmo que o da Rihanna tá.
O álbum ficou 318 semanas na parada da Billboard 200, o que computa mais de 6 anos e 9 meses na parada. Em terceiro lugar, nós temos o incrível 1989, também de Taylor Swift. Olha só, a Taylor Swift já tá no terceiro álbum nesse top 10. É pra poucos. O 1989, ele dispensa apresentações. Ele é o afastamento completo da Taylor Swift da sua onda country e a sua entrada de cabeça no universo do pop. Quando ela lançou o Red, que foi o antecessor desse álbum, ela estava realmente preocupada se as pessoas iam gostar, porque o Red foi um álbum de transição. Ele tinha uma pegada country ao mesmo tempo que tinha uma pegada pop, mas quando ela lançou o 1989, ela tirou tudo que era country dela. E ela virou uma cantora pop. E acabou que o pessoal amou ela como cantora pop e agradeceu todos os dias dela ter virado uma cantora pop e lançado um dos melhores álbuns pop de todos os tempos. As canções desse álbum expressam perspectivas despreocupadas, partindo de sua atitude hostil anterior em relação aos romances fracassados. Eles promoveram esse álbum de forma muito extensiva por meio de endossos de produtos, televisões, aparições no rádio, mídia social, entre outras coisas. O álbum conseguiu ficar 353 semanas na parada, basicamente aí pra gente 6 anos, 7 meses e 7 dias. Em segundo lugar, temos uma pessoa que muita gente nem imagina que ela detém esse recorde. Lana Del Rey com o maravilhoso e icônico Born to Die, o seu primeiro álbum em uma grande gravadora e o seu segundo álbum da carreira. A Lana Del Rey é uma artista única, gente. Única. Todos os lançamentos musicais dela têm uma identidade extremamente forte. É impossível você não se apaixonar pela Lana Del Rey. E com Born to Die não foi diferente. Todo mundo ficou apaixonado pelos aqueles vocais etéreos, aquela identidade vintage que ela endossava nas coisas dela, e o sucesso dos singles que ela lançou, tanto Born to Die como Video Games, Blue Jeans, fez com que todo mundo ficasse obcecado por ela e o álbum se tornasse um marco cultural. O álbum vendeu um total de mais de 7 milhões de cópias até 2014 e se tornou o segundo álbum de uma mulher e o primeiro álbum de estreia de uma mulher a passar mais de 400 semanas na parada da Billboard 200. Na verdade, o álbum conseguiu ficar aí 400 semanas contadinhas certinho. Para também que ele conseguiu um sucesso enorme em outros países. Com isso, o álbum ficou 7 anos, 6 meses e 7 dias na parada. E agora, a pessoa que domina isso daí também dispensa apresentações, Adele com o seu maravilhoso 21 ou 21st, como vocês preferirem chamar, que ficou 508 semanas na parada da Billboard. Esse álbum foi batizado em homenagem à idade da Adele, que ela inclusive tinha quando ela começou a produção desse disco. Ele é o segundo álbum de estúdio dela e vai agora para algumas coisas um pouco diferentes do que o seu primeiro álbum tinha. A Adele é uma das artistas que mais fala de amor com intensidade. É impossível você não se apaixonar pelo nível criativo da Adele e das letras dela. O álbum conseguiu ganhar Grammy para Álbum do Ano e o Brit Award para Álbum Britânico do Ano. Desde então, o disco foi classificado nos 500 melhores álbuns de todos os tempos, assim como nos 1001 álbuns que você precisa ouvir antes de morrer. O álbum ficou um total de 11 anos, 1 mês e 2 dias na parada da Billboard. Agora eu quero saber de vocês. Como vocês se sentem em relação a esses álbuns que eu citei aqui? Qual o seu favorito dessa nossa lista? Comenta aqui que eu quero saber. Combinado? Ó, um mega beijo pra vocês e a gente se vê no próximo vídeo nosso aí.